Eu sou Fernanda Santana e começa agora o podcast da Rádio Costa do Sol com patrocínio da Prolagos. Hoje o nosso podcast recebe a Ceral, Cooperativa de Eletrificação Rural de Araruama, uma instituição com mais de 50 anos de história que nasceu em 1969 e transformou o acesso à energia na nossa região. Vamos conhecer a trajetória da cooperativa, os desafios do setor elétrico, as inovações no atendimento e o futuro da energia em Araruama e nos municípios vizinhos. Estamos recebendo José Ricardo, que é coordenador de regulação, e César Ventura, que é da Controladoria. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, bom dia. Para a gente começar a conversar, eu quero voltar lá atrás e saber do senhor como é que surgiu a Ceral, como é que surgiu a necessidade de se criar essa cooperativa para atender a área rural de Araruama e da região. Então, foi justamente por isso, por uma necessidade. Na época, década de 60, a área rural era muito mal atendida no que diz respeito à energia elétrica. Era precário, a parte que tinha energia, onde a energia chegava, era de péssima qualidade ou praticamente inexistente, e ela não atendia a toda a região. A energia não chegava em todos os lugares, principalmente na área rural mais afastada do centro urbano. Aí, por essa necessidade, se fez uma associação, 25 fundadores na época se reuniram no início do ano de 1969, né? Começou a se vincular isso a partir de abril e maio, se reuniram até que chegaram a formação efetiva da Ceral. No dia 9 de novembro de 1969, constituíram a Ceral. Fizeram uma reunião, essa reunião foi até no Clube Xadrez, porque não existia sede, né? Não existia nada. No antigo Clube Xadrez de Araruama, fizeram essa reunião lá e decidiram por constituir a cooperativa que levaria energia à área rural de Araruama. Com isso, né, com essa criação dessa cooperativa e com a adesão dos órgãos públicos à época, porque o governo, para ele também foi um ganho, porque deixaria de ter que fornecer essa energia diretamente através dos recursos públicos, né? Os particulares botaram os seus próprios fundos, né, na constituição dessa rede, e aí a partir de 1970 começou a se distribuir energia em Araruama. A coisa deu tão certo, foi tão bom que os municípios em torno, né, quem estava na área rural, nas proximidades, também sentiu vontade de ter. O pessoal de Silva Jardim, posteriormente Saquarema, né, Maricá, a rede acabou chegando a todos esses lugares para atender justamente essa necessidade, falta de energia. E hoje, graças a Deus, tem uma energia de qualidade. E nesses primeiros anos, acredito que tiveram muitos desafios, né? Até porque a gente está falando de uma área rural. Quais eram os principais desafios para levar essa fiação, essa energia elétrica para esses pontos tão afastados na área rural? Sem dúvida nenhuma. Na época, você não tinha, primeiro, equipamento, né? Estrutura física para levar esses materiais. Segundo, a área rural era uma área efetivamente precária, até no que diz respeito à estrada. Tinha lugar que o carro não entrava, né? E você tinha que levar os postes, às vezes, na mão bruta e no lombo de burro, né? Efetivamente. Era carroça puxando no meio da área que não havia estradas propriamente dita, né? No meio do mato, efetivamente, para poder se colocar a energia elétrica e levar para toda a comunidade. E o senhor fala com muita propriedade, né? O senhor estava lá nessa época, já ou entrou um pouquinho depois e conheceu a história, ou já estava por lá nessa... Não foi feito tudo isso? Nessa época eu não estava lá ainda, né? Mas eu estou lá há 40 anos que eu tenho ligação com a Ceral, desde a década de 80, né? E peguei todo esse processo de história, de levantamento de dados, de informação, para até onde chegou hoje, né? Onde está constituída hoje. Mas eu já estou lá há uns 40 anos.
E assim, eu acho que para a maioria das pessoas, né, não consegue nem entender o que seria não ter energia elétrica, né? Hoje em dia a gente vê como algo tão comum, mas realmente nesse período deve ter feito muita diferença para esses produtores e até para famílias, né? Não só para fazendeiros, mas até para as pessoas e pequenos bairros que tinham nesses locais. O senhor conseguiu chegar a perceber essa transformação até com relação à qualidade de vida desses locais depois da energia elétrica? Sem dúvida. O assentamento, vamos dizer assim, na área rural ficou muito mais premente, porque você não tinha energia, né? Quem tinha ainda um pouco de condição tinha os seus eletrodomésticos, entre aspas, ligados à bateria, né? Candeeiro era o que levava a iluminação. Você tinha luz à base de óleo, à base de combustível, efetivamente, porque não tinha energia elétrica. Quando a energia elétrica chegou, mudou todo o cenário, né? A televisão já não precisava ser mais ligada na bateria, né? Deu um outro contexto, além da questão de desenvolvimento econômico, porque você tinha a parte rural, a parte de produção, laranja. Na época, a produção de laranja aqui era muito grande, né? E toda a estrutura, colheita, armazenamento, tudo era feito de forma manual. Com a implementação da energia, já começou a ter a parte de mecanização, a parte de irrigação com mais facilidade. Houve um desenvolvimento rural bem significativo. E lá no início foi feita uma autorização através do INDA. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse processo, né, de regularizar toda a situação para se tornar realmente uma cooperativa, ter autorização de oferecer esse serviço. Isso. Então, a área rural, por exemplo, ela era considerada ligada ao Ministério da Agricultura, né, a parte de produção agropecuária na época. Então, para você levar energia para esse lado, você precisava de uma autorização do Ministério da Agricultura, né? Hoje em dia não tem esse relacionamento tão direto, né? Porque a energia é controlada. Hoje temos uma agência reguladora que é bem recente, né? Nessa época não existia. Então, você precisava, para operar nessa região, você precisava de autorização. Então, quem deu a primeira autorização foi efetivamente o INDA, o Ministério da Agricultura, que liberou o uso da energia no campo, na área rural. E a concessão provisória que foi dada em 1978 foi um marco. O que ela representou para a cooperativa? A transformação, o crescimento nesse momento? Representou um grande avanço. A cooperativa já existia há quase 10 anos, né? E o crescimento, assim, as pessoas que se dirigiam à cooperativa para também receber energia aumentou muito nesse período. Dos 25 iniciais, esse número foi crescendo exponencialmente, né? Nos primeiros 10 anos já tinham quase 1.000 pessoas necessitando de energia e que não tinha condições de ser atendido naquele momento. Então, era uma demanda grande, né? Inclusive, outros municípios próximos, Silva Jardim, São Pedro da Aldeia, que tem uma proximidade com Araruama, pessoas de lá, da área rural, se dirigiam à cooperativa para se inscrever e tentar conseguir colocar energia lá. Então, assim, foi uma necessidade. E esse desenvolvimento se deu através do empenho dessas pessoas que trabalharam para botaram os seus próprios recursos próprios, não havia subsídio naquela época, né, para poder levar energia para esse povo. Foi um grande desafio para todos. E em 2018, a Ceral deu mais um grande passo, se tornando permissionária. Como é que foi essa nova etapa? Então, no início dos anos 2000, se iniciou um processo de regularização efetiva, porque aí já existia a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que é ligada ao Ministério de Minas e Energia, para se colocar todos os entes que operam nesse setor de distribuição, geração e transmissão de energia dentro de um único ambiente, né, o ambiente regulado. E esse processo se iniciou lá no início dos anos 2000,
teve o pontapé inicial em 1998 e concluiu-se a permissão da Ceral, né, o registro da permissão no ano de 2018. Então, a partir desta data de 2018, foi setembro, nós já nos inserimos no mercado regulado de energia elétrica. Hoje nós temos uma permissão e estamos no mesmo nível, vamos dizer assim, dos grandes distribuidores de energia elétrica. No estado do Rio, nós temos mais 2 outras cooperativas, além da própria Enel, que é uma distribuidora, e a Light, no Rio de Janeiro. E a ENF em Friburgo. E a ENF em Friburgo e a Energisa, que também atua em Friburgo como distribuição. Mas, assim, no estado do Rio foi uma grande marca, um grande marco para nós. E nós éramos 5 cooperativas, né, no estado do Rio. Em todo esse processo, a Ceral foi uma das pioneiras a iniciar esse processo de levar energia na área rural na década de 60. Logo depois surgiram outras cooperativas. O estado do Rio chegou a ter 5 cooperativas de distribuição de energia elétrica, sediadas em Teresópolis. Havia Campos também sediava uma cooperativa. Essas 2 cooperativas, infelizmente, não suportaram todo o processo, né? Acabaram por ser extintas e serem absorvidas pela distribuidora local. Restaram 3, que são a Ceral em Araruama, a Ceres em Resende e Papucaia, em Resende e Penedo, e a Cerci em Papucaia, em Cachoeira de Macacu. A Ceral, ela atua, como o senhor falou, não só em Araruama e também em outros municípios. E sempre dedicada à área rural, sempre dedicada a essas áreas? Sim, o objetivo principal sempre foi atendimento à área rural. Só que as cidades também se desenvolvem, né? As cidades também crescem. Então, a área rural, ela acaba sendo absorvida pela área urbana em determinadas situações. Até alguns anos atrás, onde fica aqui conhecido o Trevo de São Vicente, ali era área rural, né? Então, ali tinha fazendas. Hoje já é considerada área urbana. Então, a Ceral tem também hoje atendimento em área urbana, mas sempre pelaquela área que é delimitada com a área rural. E agora a gente já vindo para cá, né? São 50 anos de história e a gente já vindo agora para uma história mais recente da Ceral. Eu queria saber sobre o circuito Rio Mascope, do qual a Ceral participa, e qual a importância dela fazer parte desse circuito. Então, o circuito Rio Mascope, o que acontece? A gente é filiado ao OCB Rio de Janeiro, que automaticamente tem a OCB Nacional. A OCB Rio de Janeiro, junto com o Sebrae, está montando uma estrutura em algumas cidades e eles escolhem cooperativas nessa cidade para receber esse circuito. O objetivo desse circuito, literalmente, é fomentar o cooperativismo dentro daquela região, negócios. Eles vão fazer uma rodada de negócios com todos os empresários que estiverem presentes e tal, junto com tipo assim, o Sebrae usando toda a estrutura dele para trazer isso, né? Para tentar fomentar o cooperativismo dentro da cidade de Araruama e adjacências. Porque o cooperativismo em si é uma forma, né, de financeira de distribuir riquezas. Então, se a gente fomentar o cooperativismo, a gente diminui a desigualdade social e tal. Então, esse é o objetivo todo do circuito Rio Mascope. O objetivo é esse. A gente vamos ter 3 palestras, 3 palestras muito, muito interessantes, por sinal. Vai acontecer de 8 horas às 17 horas, no dia 10. No dia 10 agora desse mês de outubro. Hoje é dia 1º. Então, o que acontece? Das 8 às 17, eu vou buscar até a agenda. São 3 palestras, uma sobre comunicação, uma sobre atendimento ao cliente e outra sobre como melhorar a economia da sua empresa. E serão realizadas aqui em Araruama mesmo? No nosso centro social. A Ceral tem um centro social que fica ali em Paracatu, próximo ao quilômetro 30 ali.
quilômetro 30, entrando à direita, 700 metros não tem errado. E para esses empreendedores, esses empresários se inscreverem, podem se inscrever através do site de vocês, entrar em contato com vocês ou através da Sebrae? Como é que é uma forma da pessoa ficar interessada, é empreendedor, é empresário, quer conhecer mais, como que ele pode participar? Pode entrar em contato com a gente e a gente vai encaminhar o site da OCB. O site da OCB tem um link específico que você faz toda a inscrição ali. Inclusive, as pessoas que se interessarem, elas podem participar como ouvintes, como visitantes simplesmente, ou podem se cadastrar para ter um stand lá, montar um stand, levar o seu negócio para mostrar para quem visitar, quem estiver presente nesse dia, nessa feira de negócios, mostrar o seu produto, mostrar o seu trabalho, né? O objetivo é fazer um desenvolvimento econômico efetivo. Aí eu gostaria que vocês até me corrigissem se eu estiver errada, mas quando a gente fala de uma cooperativa, significa que toda aquela renda, ela volta em forma de investimento para a empresa, para a cooperativa, seria isso? Todas essas taxas que as pessoas pagam, ela é reinvestida para poder melhorar a qualidade do serviço? Seria mais ou menos isso? Falando sobre tarifa de energia, com essa complexidade da tarifa de energia, que tem que remunerar todos os entes, né? Geração, transmissão, distribuição, a ANEEL, agência reguladora, a gente envia toda a informação para ela de toda a necessidade que a distribuidora tem de investimentos, necessidade de despesas diversas, e ela pega isso tudo, faz uma compilação somando os valores de transmissão e geração e diz assim, será a partir do dia tal, a tarifa que você vai aplicar ao consumidor de vocês é X. E o que acontece? A gente tem que atender a público indistinto. A gente atende tanto a cooperados quanto a não cooperados. Então, o não cooperado, ele paga o PIS do FINS. Ele tem uma questão tributária, né? A questão da energia, do valor da energia é o mesmo, mas a questão tributária não. Quem é cooperado tem benefícios no que diz respeito a percentuais tributários, percentuais de impostos, que para o cooperado ele é menor. Então, a conta de energia acaba ficando um pouco menor para quem é cooperado. Já para o consumidor comum, ele paga a tributação que o governo determinar. Mas com relação a isso, por exemplo, vale a pena para qualquer pessoa ser cooperada ou normalmente para ser cooperado seriam mais indústrias, grandes comércios, fazendas? Como que funciona isso? Não, vale a pena para todo mundo, indistintamente. Existe, claro, a questão legal, existe alguns entes que não podem ser cooperados, mesmo que desejem, como, por exemplo, entes públicos, né? Nós atendemos escolas, atendemos postos de saúde. Esses entes, como são entes públicos, não podem ser cooperados. Algumas empresas têm na sua Constituição normas que restringem a atividade, né, para ser ou não cooperativista. Mas, no geral, qualquer pessoa que for atendido pela cooperativa, estiver dentro da área dela, receber energia, pode ser cooperado. A grande questão do cooperativismo é que nós não objetivamos, em primeira instância, o lucro. Então, todo o valor conseguido, todo o valor trabalhado, todo o valor produzido pela cooperativa, ele no ano seguinte se reverte em favor dos cooperados, gerando até redução tarifária. E agora eu queria falar um pouco sobre sustentabilidade, né? A gente não pode falar de energia sem falar de sustentabilidade, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre as principais ações hoje da Ceral com relação à sustentabilidade. Então, a cooperativa, ela está no meio rural, principalmente no meio rural, é um meio de operação, onde ela se operacionaliza a maior parte dos seus serviços, né, do seu trabalho de distribuição. E não tem como desassociar a sustentabilidade, né, do meio rural. Você precisa desenvolver o meio rural? Sim, mas tem sempre o caráter ambiental nesse contexto. Todo mundo da área rural recebe energia indistintamente?
a legislação às vezes não permite. Olha, você está dentro de uma área de proteção ambiental. Então ali tem cuidados diferentes, né? Cuidados específicos para aquela região, até por uma questão ambiental em si. A sustentabilidade em todo o processo se traduz no contexto de que todo o material que a Ceral, por exemplo, retira da rede para ser descartado, ele tem um descarte específico. Ele não é simplesmente jogado fora, né? Ele tem uma destinação específica. É destinado a empresas que vão tratar aquele material. O que é possível ser reciclado é reciclado. O que não é possível, dá-se o devido destino para justamente evitar o impacto ambiental. Até mesmo no que diz respeito à constituição das redes. Como nós estamos na área rural, é muito comum a rede estar próxima à vegetação, à mata. Você não pode ter uma rede, né? Não pode permitir que as árvores interfiram na distribuição de energia, até porque é uma questão de risco, mas você tem todo um tratamento. O que eu posso efetivamente podar ou retirar dali, aonde eu replanto aquele material que foi retirado daquela posição que estava trazendo risco para o sistema, né? Então, assim, é sempre pensado na questão de sustentabilidade, tanto do lado ambiental quanto do lado econômico-financeiro. Os cooperados, as pessoas que moram na área rural, que desenvolvem atividades comerciais dentro da área rural, ela precisa de uma energia de qualidade para manter o seu negócio, tirar o seu sustento, né? Então, atuamos sempre com esse pensamento, levar a energia aos pontos em que necessita com a melhor qualidade possível. E nesse conceito aí, você falando, eu já vejo dois desafios que a gente passa diariamente. A parte ambiental é um desafio nosso por causa da questão da vegetação e tal, e a parte da suprimento de energia, que é também um complicador nosso. Então, acredito que nesse contexto a gente tem que trabalhar muito bem. A gente está tentando investir, né, em cabos isolados, por causa que você talvez não possa podar em tal área. Então a gente coloca uma rede isolada e tal, e é uma rede mais cara. Entendeu? Então tem todo um contexto que a gente precisa investir para atender a questão ambiental, que no final das contas, tipo assim, a gente tem toda uma gestão que a gente tenta. O nosso objetivo é fornecer energia com o valor mais próximo, mais barato, com a melhor qualidade possível. Esse é o nosso objetivo principal. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente também fala de novas tecnologias. Como que fica a Ceral com relação a, por exemplo, a energia solar? Os painéis de energia solar. Então, sobre GD. Energia solar hoje é uma realidade, né? Lei 14.300 é uma realidade. E a Ceral, por ser uma permissionária, uma distribuidora de energia, a gente está pronto para receber a ligação, né? A conexão dessa geração na residência das pessoas. Aí o que acontece? A pessoa, ela procura, só mostrando como é o contexto. A pessoa procura a gente, olha, eu quero botar uma geração lá em casa. A geração é de X megawatts, X quilowatts. A gente verifica se a nossa rede, tecnicamente, ela abarca aquela quantidade de energia, assim abarca. Então a gente libera para a pessoa colocar a geração na casa dela. Digamos que não, a gente vai ter que fazer uma obra, vai ter que fazer um investimento e tal, aí tem todo um trâmite legal interno para ser feito esse investimento, para daí sim a pessoa ter a disponibilidade da rede para colocar aquela geração. E isso, a geração de energia, eu fico pensando nos desafios, né? Porque a gente hoje está com um problema hoje está aparecendo aí na televisão, que tem muita energia num momento e pouca energia em outro momento, né? Então a gente tem estudos já, vou até adiantar isso, tem estudos já para armazenamento de energia, entendeu? Para a gente tentar fazer uma forma de armazenar essa energia excedente, que não esteja sendo utilizado nesse momento, para daí sim for utilizado no momento propício, né? O momento necessário. Então, esse é dos desafios que a gente tem.
E eu queria que vocês falassem quais são as dicas de práticas que a Ceral recomenda para que os consumidores economizem energia, né? Para que a gente também tenha esse uso consciente da energia. Como é que é feito? Vocês fazem campanhas, conscientização com os cooperativados e também com os clientes? Então, a gente, por ser uma permissionária, a gente é um pouco engessado em algumas coisas. Então, tipo assim, o que a gente faz? A gente usa muito a nossa rede social. E a gente tem algumas dicas de energia, né? De uso devido da energia. O objetivo é usar a energia com eficiência. Eficiência e economia são coisas distintas. Você usar a energia com economia é você deixar de... não, eu não vou ligar o ar-condicionado aqui agora porque eu quero economizar. Mas outra coisa é você ligar o ar-condicionado e botar numa temperatura que não seja 18 graus, seja ali os seus 23 graus, que você vai ter um conforto e você mantém aquela energia eficiente. Lâmpadas. Hoje tem a questão das lâmpadas de LED, que tem um consumo inferior. Geladeiras, tem toda a questão do fechamento da geladeira ali e tal. Então, o objetivo é esse. A gente tem essas dicas na internet, lá na nossa rede social, para que a gente possa ter, o consumidor ele tenha uma consciência disso, sabe? Porque aquilo você pagar por uma coisa ali que você está usando indistintamente é muito ruim, né? Então o objetivo é a gente pagar com eficiência, pagar o necessário, o justo. E eu queria que vocês falassem agora sobre casos de vandalismo, né? De pessoas, infelizmente, depredando o patrimônio, a fiação, e também com relação a ligações clandestinas. Então, isso aí é mais um desafio que a gente tem. A Ceral ela tem 550, mais ou menos 550 quilômetros de rede. Então, infelizmente acontece, né, de pessoas, infelizmente, furtarem energia e tal. A gente constantemente, está fazendo inspeções na nossa rede, né? Em cada localidade a gente faz inspeções constantemente para tentar mitigar isso. E a gente tem, graças a Deus, um bom relacionamento com toda a questão Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar e tal. Então a gente usa esse aparato público para que possa nos auxiliar nisso. É muito roubo, é muito furto. Infelizmente acontece muito, sabe? E a nossa rede que está preparada de repente para... A gente está contando ali fazendo um número redondo, com 100 kW, na realidade está sendo consumido 120, porque 20 está sendo perdido nesse meio do caminho. Então realmente é um desafio que a gente tem. E com relação ao atendimento ao cliente, de que forma que vocês buscam trazer essa relação sempre transparente com o cliente, uma forma rápida de, às vezes, uma queda de energia, a pessoa entrar em contato, uma reclamação? Como é que é feito esse atendimento de vocês? A gente de anos para cá, a gente tem investido muito por causa da inovação tecnológica mesmo, né? Então, hoje a gente tem nosso atendimento comercial que fica aqui no centro da cidade, né, no prédio da Politécnica, aqui era uma loja comercial que a gente tem ali, que toda a entrada é por ali. Nós temos nossa sede administrativa também, que nós também fazemos atendimento lá. Nós temos nossa rede social, nós temos agora o agência virtual, que fica no site, que você consegue fazer de tudo lá no nosso agência virtual. E a gente agora implementou, a partir do mês passado, o WhatsApp. A gente tem agora o chatbot no WhatsApp, que também é uma facilidade para o nosso consumidor. Além de o nosso serviço é 24 horas, né? A gente fornece energia 24 horas. E a gente tem um serviço de URA também, que aí quando a pessoa liga, está com falta de energia, então tem toda uma inteligência artificial por trás ali, para tentar com que o consumidor não precise falar com o ser humano, né? Então, tipo assim, a inteligência artificial ela tenta atender tudo que aquilo que o consumidor precisa, para que não tenha que falar com o nosso operador lá de COD, né? Então, para ele ficar mais focado, ele tem que ficar focado em toda uma relação lá quando falta energia. Então, tipo assim, se tiver muitas ligações, então a gente pensou assim, não, vamos fazer uma coisa, vamos investir nisso para tentar fazer com que
o pessoal entenda que, não, a gente já sabe que está com falta de energia ali, então tá beleza. Então a Ceral já está trabalhando para isso. Para a pessoa ficar mais tranquila, né? Que a energia mexe muito com a gente, né? A gente está acostumado com a energia ali o tempo todo. Apagou a luz, já a gente quer resolver e é muito importante a gente ter esses canais de atendimento. Então, esse investimento em tecnologia facilita tanto a vida do consumidor, do cooperado propriamente dito, como também facilita a nossa vida. Muitas vezes o consumidor vai ligar lá para o nosso 0800 para fazer um comunicado ou um pedido, né? Quando ele liga, o sistema já identifica aonde ele está falando, qual é a ligação que ele tem, se naquela região a gente já recebeu um comunicado de que está tendo algum problema, essa informação já vai objetivamente para que ele saiba que, olha, já está sendo atendido, já foi disparado o serviço de emergência, facilita e deixa ele mais tranquilo, né? E para a gente poder finalizar a nossa conversa sobre a Ceral, eu queria saber de vocês dois, né, de ambos, o que os cooperativados, o que os clientes podem esperar da Ceral nos próximos 10, 20 anos? Então, é sempre um desafio você ter que projetar o futuro, mas a Ceral sempre teve comprometimento com melhora nos seus serviços, melhora no seu atendimento, melhora na qualidade da distribuição de energia. Esse é o nosso foco. E cada vez mais vai ser esse trabalho de distribuição, o trabalho de controle, ele é ligado à tecnologia, às novas tecnologias que surgem, né? Em alguns pontos já temos telemedição, você faz medição à distância, você não precisa mandar um técnico até o local para ele fazer um levantamento ou fazer um controle sobre aquela área, você já consegue fazer isso remotamente. Até mesmo na questão de falta de energia ou queda de energia em algum ponto, você já consegue da própria sede checar o que está acontecendo lá, identificando o problema, restabelecer energia sem necessidade de deslocar uma equipe até o local, que demandaria muito tempo. Então, esse trabalho está sendo feito já há algum tempo e ele ainda vai continuar pelos próximos anos. O objetivo é sempre atender toda a área, né? Então, aonde chegar um sinal de internet, onde tiver uma ligação, nós vamos tentar atender de forma remota o mais rápido possível. A gente tem também a gente está ali com um estudo de investimento para montar uma subestação. Por quê? A gente está com hoje, o calcanhar de Aquiles da nossa distribuição, infelizmente, é o suprimento. Porque a qualidade da energia que entregam para a gente poder distribuir para os nossos consumidores e cooperados, é muito ruim. Falta muita energia, a tensão é baixa, então a gente tem equipamentos nossos estragam e automaticamente equipamentos na casa dos consumidores também estragam. Então o que acontece? A gente está tentando agora um investimento, é um estudo que a gente está fazendo para 5 ou 10 anos, como você disse, para a gente montar uma subestação, para a gente não ter mais que comprar energia, de ter esse suprimento da Enel. A gente vai comprar agora na transmissão de energia, entendeu? Então isso é um desafio que a gente está querendo e é o nosso foco agora no momento. Olha, foi um prazer conhecer mais vocês. Eu já conheci um pouco da história da Ceral, já fiz uma matéria sobre a Ceral para o nosso portal de notícias da Rádio Costa do Sol, mas foi um prazer conhecer mais a história da Ceral, porque realmente quando a gente fala de desenvolvimento rural, de desenvolvimento do interior, cooperativas e empresas como essa realmente são fundamentais, porque elas têm um olhar local, elas têm uma visão das necessidades daquela localidade que muitas vezes empresas até multinacionais não vão ter essa visão das necessidades realmente daquelas localidades, daqueles produtores, daquela população. Parabéns pelo trabalho de vocês. Então, levem para toda a equipe o parabéns. Obrigado. E por sermos uma cooperativa, é exatamente isso. O consumidor nosso, o cooperado nosso, ele bate lá na porta e quer falar com o presidente. O presidente está lá à disposição para falar, sabe? Estaremos o gerente da empresa, o Alberto, o César. Então, é muita facilidade do acesso. O nosso engenheiro, o Jorge, lá também sempre à disposição.
diferente das concessionárias, das grandes empresas e tal, né? Então, eu acho que o cooperativismo, nesse ponto, ele é um facilitador. Muito obrigada pela presença Obrigado de vocês. a todos vocês. Obrigado à Costa do Sol pela oportunidade. Um abraço a todos. E fiquem ligados que toda semana tem episódio novo do Pod Costa. Até a próxima!